Olá, graça e paz a todos os queridos. Continuando na leitura do livro dos Salmos, salmodiando a cada dia ao Senhor. Hoje nós leremos o Salmo 39, que diz assim: Disse comigo mesmo, guardarei os meus caminhos, para não pecar com a língua. Porém mordaça a minha boca enquanto estiver na minha presença o ímpio. Emudeci em silêncio, calei acerca do bem, e a minha dor se agravou. Esbraseou-se-me no peito o coração, enquanto eu meditava. Ateou-se o fogo, então disse eu com a própria língua: Dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim, e qual a soma dos meus dias, para que eu conheça a minha fragilidade. Deste aos meus dias o comprimento de alguns palmos. A tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Com efeito, passa o homem como uma sombra. Em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem os levará. E eu, Senhor, que espero? Tu és a minha esperança. Livra-me de todas as minhas iniquidades. Não me faças o opróbrio do insensato. Emudeço, não abro os meus lábios, porque tu fizeste isso. Tira de sobre mim o teu flagelo. Pelo golpe de tua mão estou consumido. Quando castigas o homem com repreensões por causa da iniquidade, destróis nele como traça o que tem de precioso. Com efeito, todo homem é pura vaidade. Ouve, Senhor, a minha oração. Escuta-me quando grito por socorro. Não te emudeças à vista de minhas lágrimas, porque sou forasteiro à tua presença, peregrino como todos os meus pais o foram. Desvia de mim o teu olhar, para que eu tome alento, antes que eu passe e deixe de existir. A vaidade da vida é o título deste salmo. O salmista mostra muito bem aqui neste salmo as circunstâncias da vida do ser humano. O que é o ser humano? O que o ser humano tem de especial sem Deus? E o salmista vai dizer absolutamente nada. Mas é uma observação que o salmista ele clama ao Senhor, e aqui nós observamos no Salmo, quando o salmista ele pede no versículo 4, dai-me a conhecer, Senhor, o meu fim e qual a soma dos meus dias para que eu reconheça a minha fragilidade. Nos dias que nós estamos vivendo desta pandemia, muitas pessoas estão com medo, muitas pessoas estão alertas quanto à enfermidade, com medo da morte, do fim da sua vida, pois não sabe que dia morrerão. Mas quando nós observamos a atitude dessas pessoas nesses dias, nós perguntamos: e nos outros dias? E antes desta pandemia? As pessoas não consideravam as circunstâncias da sua vida, as pessoas não consideravam que no outro dia poderia não estar mais vivos, as pessoas não consideravam que não é só um vírus que mata, mas um acidente também, outro tipo de enfermidade, ou seja, qualquer circunstâncias que levam muitos a perderem a sua vida. Mas parece que nesses momentos as pessoas têm mais medo e passam a observar. Uma estatística recente que saiu, dizem que muitas e muitas pessoas não veem a hora das igrejas abrirem as suas portas para voltarem, e haverá uma corrida muito grande de pessoas às igrejas quando elas retornarem. Meus amados irmãos, o salmista Davi aqui, ele pede ao Senhor para conhecer quantos dias ele ainda viverá. Nós sabemos muito bem que Deus não deu a conhecer isso e Deus não tem dado a conhecer ninguém quantos dias ainda sobrevirão. O salmista vai dizer que ele queria saber a soma dos seus dias para que ele reconhecesse a sua fragilidade. Ou seja, se eu sei quantos dias ainda eu viverei, eu sei quanto tempo ainda eu posso ter de atitudes, sejam boas ou ruins, mas principalmente ver quão frágil é. Ver quão frágil é a vida, pois ela tem tempo limitado. Para todas as pessoas, a vida tem um fim aqui nesta terra.
Ele diz que o Senhor deu aos meus dias o comprimento de algum palmo e que na presença do Senhor a sua vida não passava de nada. E é fato, quando nós nos colocamos diante de Deus, quando nós nos aproximamos do Senhor, nós percebemos quão pequeno nós somos, quão frágeis nós somos. Nosso tempo é limitado, nossos dias, por maiores que sejam a quantidade dos nossos dias, ainda assim terá um fim. Mas o nosso Deus, Ele é eterno. Com efeito passa o homem como uma sombra, em vão se aquieta, amontoa tesouros e não sabe quem os levará. É exatamente isso que o Senhor Jesus Cristo fala, aquele rico insensato que recebe de Deus tamanhas bênçãos de uma provisão abençoada, mas que Deus diz que, olha, hoje mesmo você morrerá, perderá a sua vida, e quem desfrutará de tudo isso? Não fique desta forma inquieto, diz ele. E o salmista diz, eu, Senhor, o que eu espero? E ele diz, tu és a minha esperança. Pois nós sabemos que a nossa vida sem o Senhor não é nada. A nossa vida sem o Senhor não tem sentido, é pura vaidade, a vaidade da vida. E não importa se você saiba quantos dias ainda você viverá, terá o fim, e esse dia chegará. Mas nós não sabemos qual é o nosso dia e ninguém sabe. Por isso, não deixe para depois, busque ao Senhor ainda hoje, se coloque diante do Senhor ainda hoje, porque a vida é como um palmo, é como uma sombra, ela é passageira. Lembre-se disso a cada dia, para que desta forma você possa declarar assim como o salmista, e eu, Senhor, o que eu espero? Tu és a minha esperança. Deus abençoe a todos, queridos, e que o Senhor seja a sua esperança, em nome de Jesus. Amém.